Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu não podia começar diferente, eu comecei já mostrando de cara as belíssimas imagens geradas por essa câmera aqui. Eu tô falando da Blackmagic Pocket 6K Pro. Esse lançamento aí da Blackmagic, que veio para substituir a anterior, a Blackmagic 6K. Essa aqui está trazendo algumas inovações, algumas mudanças físicas nela, principalmente, que na minha opinião agora faz jus ela ser chamada de cinema câmera. Agora, na minha opinião, ela tá bem bacana. E eu não posso deixar de agradecer a parceria com a locadora F8, que me fez questão de mandar antes mesmo de colocar isso aqui disponível para locação, me deixou testar, confia na minha imparcialidade para fazer um conteúdo aqui para o Brasil em português BR. Então, locadora F8, Felipe, muito obrigado por tudo, por ter me enviado esse produto aqui. E se você precisar de locação, a locadora F8 já possui essas novas Blackmagic 6K Pro. Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. O que eu tenho para falar dessa câmera aqui? Como eu já disse, ela veio para substituir a anterior com algumas features novas, algumas inovações, né? É uma câmera que está custando lá fora $2.500 aproximadamente, é o preço dela. Está custando em torno de $500 a $600 mais caro que a versão anterior. E na verdade, praticamente você tem a mesma qualidade de imagem que a anterior, e esse preço ele veio aí com acréscimo justamente porque foi introduzido algumas coisas bem interessantes nesta câmera aqui. Em primeiro lugar, o que eu acho mais interessante de todas as adições nessa câmera aqui foram os filtros NDs internos. Agora ela possui 3 filtros NDs, no caso o Stop 2, o 4 e o 6, internamente aqui, o que deixou ela agora com uma cara mais de cinema câmera, já que a maioria das cinema câmeras elas já possuem filtros NDs internos, o que eu acho isso aí uma mão na roda, além de geralmente ter uma qualidade superior aos filtros NDs que vocês tarracham nas lentes, né? Já que os filtros NDs aqui, quando são internos, eles vêm já logo após o sensor, antes de você colocar a lente. E no apertar de botão aqui, nessa parte de trás, você consegue trocar esses filtros em 2, 4 e 6 stops. Esses filtros NDs aqui, eu usei inclusive em 4 stops e 6 stops nessas imagens externas que eu mostrei para vocês. Funcionou perfeitamente, eu achei de primeira. Se você quiser usar um f1.4, 1.8, aberturas maiores, tá devendo ali um filtro ND 8, por exemplo. As Canons, por exemplo, tem o ND Stop 8 e o 10 também. Essa aqui vem até o 6. Mas você fecha um pouquinho a abertura, já resolve esse problema. Então, uma feature aí muito bacana. Na minha opinião, uma das principais colocadas nesse produto aqui. Esse produto aqui, como o anterior, ele vem com um sensor Super 35mm, tá? E é capaz de filmar em 6K em até 50 FPS. 50 FPS, na minha opinião, falta um pouquinho. Podia ter 60 FPS, que já te dá uma câmera lenta de 2,5 vezes mais lento do que a realidade. Com 50 FPS, você consegue aí uma câmera lenta de metade da velocidade original, ali da velocidade real que você filmou as coisas, né? Então você consegue transformar numa câmera lenta, fica legalzinho. Uma pena que não tem um pouquinho mais de câmera lenta. E esse produto aqui, ele te dá a possibilidade de filmar em até 13 stops de range dinâmico. Eu achava que ia fazer um pouquinho mais de falta, já que eu tô acostumado a filmar primeiro com a C200, que tinha 15 stops, né? Chegava até 15 stops de range dinâmico. Depois com a C70 e a C303, que chegam a 16 stops de dynamic range. Essa aqui com 13 eu achei que ia ser um pouquinho pior, mas não, o resultado foi bem a contento. Eu gostei demais, para falar a verdade, do resultado. O 6K trouxe uma qualidade bem cristalina, né? Bem nítido. E o range dinâmico não achei que atrapalhou tanto esses 13 stops. A imagem é tão bonita e prazerosa de assistir que eu não vejo grandes problemas. O Dynamic Range você vai perceber mais quando você está filmando, por exemplo, em situações extremas que você tem. Quando você está, por exemplo, interno, filmando e tem uma janela perto de você, com aquele highlight bem forte, aquela claridade lá fora, é aí que você consegue perceber um pouco mais quando te falta um pouco de range dinâmico.
Fora isso, a imagem dela, pessoal, é o que tem de melhor nessa câmera, aprovadíssimo. Bom, essa câmera aqui, a Blackmagic 6K Pro, continua com o mount EF, então, para colocar as lentes da Canon, tá? Você coloca lentes EF, série L, Cinema, CNE, já direto no bocal, então eles preservaram o mount EF e trouxeram aí mais um conector mini XLR no áudio, na parte de áudio. As anteriores tinham apenas um mini XLR para você conectar o áudio e agora você tem duas entradas mini XLR, o que é bem legal, já que você pode gravar um diálogo aí com microfones separados, aprimorar um pouco mais, te dá mais liberdade de gravar mais vocais simultaneamente. Bom, pessoal, a bateria, a Blackmagic inteligentemente trocou a bateria, agora não é mais as baterias da Canon, agora você vai utilizar as baterias da Sony NP-F570. E por que eles foram inteligentes? Porque agora essa bateria aqui te dá aí uma durabilidade de em torno de 1 hora mais ou menos em uso com essa câmera, o que praticamente aí dobrou em relação à anterior. Eu filmei essa câmera aqui usando apenas uma bateria nessas cenas que vocês viram. Eu não desliguei a câmera para nada e inclusive ficava assistindo os previews ali, dava play depois para assistir o que eu estava filmando. Enfim, a bateria durou numa boa, nem precisei usar toda ela, acredito que dura realmente agora 1 hora em uso. Não teve também superaquecimento, a câmera ela tem ventiladores, você percebe que tem ventoinhas internas, o vento exala um pouco quente, ela dá uma esquentada, não houve superaquecimento, eu filmei o tempo inteiro em 6K RAW com 50 FPS, funcionou numa boa. Outra mudança positiva que ela teve foi no visorzinho de LCD. Em primeiro lugar, esse visor aqui ficou até 2,5 vezes mais forte do que o anterior. Isso aí já é um avanço significativo que te ajuda a enxergar melhor durante esses sols fortes, durante essas filmagens em lugares externos. E ele agora não é mais fixo na parte de trás como os outros, agora ele consegue ao menos assim deitar. Ficou muito melhor, porque tem muitas situações que é legal você ver olhando para baixo assim com ele deitado, você pode colocar em diagonal também, mas ele não flipa totalmente, não vai virar para sua frente, por exemplo, para você poder se filmar. Isso aí ele não faz ainda, mas convenhamos, já foi um avanço legal ter isso aqui agora. Agora também a Blackmagic ela te dá a opção, né? Isso aí é opcional e vai encarecer se você comprar, mas você pode tirar esse parafuso aqui na parte de cima e colocar um viewfinder. Viewfinder, para quem gosta, tá? Agora tem essa opção, eu acho bacana. Quando eu utilizava a Canon C200, ela já vinha nela o viewfinder, e em situações aí de claridade extrema é muito bacana você usar o viewfinder, principalmente se você não tem um monitor de alto brilho. Então isso aqui muitas vezes é interessante para as pessoas porque dispensa aí o uso de um monitor quando estiver filmando externamente. Você pode usar o viewfinder, eu acho bem legal. Pena que não vem já disponível nela na caixa, você tem que comprar a parte. Outra coisa que é opcional é o grip de bateria também, que você pode colocar mais 2 baterias, aí você fica com 3 baterias, provavelmente esticando aí o tempo para umas 3 horas de gravação. Fica bem legal, mas também é outro produto opcional que não vem junto na caixa dele. A parte de mídia e armazenamento, essa aqui, igualzinha à anterior, você vai ter entrada para o cartão CFast 2.0, para você ter acesso aí ao 6K RAW, para você gravar nas altas qualidades dela, você vai precisar, e também tem um slot para SD aqui. Então tá igualzinha a versão anterior, você pode também usar SSDs externos, como aquele Samsung T5 nela, ela vai aceitar normalmente, é uma solução bem legal saber que você pode também partir para isso. Pessoal, falar um pouquinho do menu dessa câmera aqui. É um dos menus mais intuitivos e bacanas, para não falar sensacional, de qualquer câmera que está no mercado. É muito bacana mesmo, muito fácil de entender, você consegue colocar em português inclusive. Você vai clicando na própria tela touch, vai passando por todas as abas e você entende perfeitamente só de olhar. Muito fácil mesmo, muito intuitivo. Eu acho que todo mundo, não tem ninguém que não goste do menu da Blackmagic. Um exemplo a ser seguido por qualquer câmera.
Bom, essa câmera aqui, ela veio já com uma geração nova de Color Science, a geração 5. Achei muito bacana, achei as cores aí que já são extraídas dessa câmera aqui sensacionais, muito fácil de mexer. Eu que já estou acostumado a colorir, né, os arquivos das cinema câmeras da Canon, para partir para esse aqui não tive problema nenhum, foi super fácil de lidar. E os arquivos em RAW dessa câmera aqui são super flexíveis, né? Você tem mais parâmetro para estar mexendo dentro do arquivo ainda bruto, antes de partir para o processo destrutivo de color grading. Você tem mais até que o Cinema RAW Lite das Canons Cinema Câmera. Então, tá de parabéns. Esses arquivos aqui da Blackmagic são realmente de primeira. Inclusive, rodou bem fácil no Premiere Pro, bem parecido com o Cinema RAW Lite aqui da Canon que eu estava acostumado. O meu computador é bem parrudo, ele aguenta legal, mas eu não tive problema nenhum. Ao contrário do que muita gente pensa, os arquivos RAW geralmente não é tão difícil de rodar no programa de edição. Você precisa, lógico, de um PC parrudo, mas tem muitos arquivos de outras câmeras que são muito mais comprimidos e atrapalha demais na hora de você colocar no programa. Você precisa de um computador ainda mais parrudo. Então, isso aí não é muito problema quando a gente fala de arquivo RAW na hora da edição. Bom, pessoal, o que na minha opinião faltou nessa câmera para ela ser ainda melhor, ainda mais especial? A IBIS ela não tem, então ela não vai ter uma estabilização interna, isso aqui não tem, e não vai ter o autofocus, né? O foco que ela tem é aquele foco parecido com o de fotografia, que você clica, ela foca naquele momento, mas se mover, se o objeto se mover ou a pessoa, já vai perder o foco. Não vai ter aquele foco contínuo, como nas cinema câmeras da Canon e Sony, isso aqui não vai ter. Então, para que tipo de pessoa que é este produto aqui? Para quem que vai servir? Vai servir para aquele tipo de pessoa que já está acostumado com foco manual, ele não usa o foco automático. Para aquele tipo de pessoa que não vai se filmar, ou se for se filmar, vai ter que ter um monitor externo para poder se enxergar. Aquela pessoa que vai filmar as outras pessoas, que vai trabalhar com a câmera na mão, ou em um gimbal, ou em um tripé, mas filmando outras pessoas. Na minha opinião, essa câmera aqui ela vai atender perfeitamente esse tipo de pessoa. Já no meu caso, ela já não serve muito bem para mim, porque a maioria das coisas que eu faço é sempre me filmando, eu mesmo sozinho me filmando. Então, por não ter um flip LCD screen, por não ter um autofocus, seria muito complicado para uma pessoa que nem eu. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, trazendo aí informações sobre essa câmera, imagens. Muito obrigado novamente à Locadora F8, ao Felipe por ter enviado, por ter disponibilizado esse exemplar aqui. E é isso. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!